Olá, boa noite. Obrigado. Tô há tanto tempo acostumado com lives que você não escuta palmas no microfone. Inclusive, boa noite para quem está assistindo a gente. Um prazer tê-los aqui. E a turminha presencial aqui também, muito obrigado. Sei que vocês vieram só pela cerveja mesmo. Eu também, brincando. Meu nome é Jonathan, né? Vou falar um pouquinho sobre o Urbs. Prometo você rápido, sucinto, mas deixa eu me apresentar formalmente para quem não me conhece. Sou arquiteto de software de formação, sou MVP da Microsoft na categoria de Developer Technologies, sou MVP da Neo4j, ambassador da MongoDB, top 50 mundo também da Neo4j, sou professor na Unicamp e sou head de engenharia aqui na Vortex, que por sinal estamos contratando. Full remote também, você que está aí na sua casa, você consegue trabalhar com a gente continuando na sua casa, tá tudo certo. Mas se quiser vir aqui também tá tudo certo. E o assunto que eu quero falar um pouco com vocês principalmente quando a gente vai falar de regras de software, regras de negócio e como essas duas coisas se combinam na hora da gente transformar um código em produto, que é o que na verdade importa e é por que a gente trabalha no final das contas. É para fazer um monte de código que a gente gera fazer sentido. E quando a gente começa a falar de regras de software, né, regras de negócio complexas, a gente começa a falar do custo de manutenção que esse software tem ao longo do ano. É muito fácil começar um sistema novo, começar um microserviço novo. É maravilhoso você não ter restrição nenhuma para criar um software. Mas a partir do momento que você começa a iterar sobre ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, com frequência você se vê de frente àquele mini monstrinho que você criou. E o pior, você não tem ninguém para culpar, porque o filho é seu. Então, o Urbs, especificamente, é sobre isso que eu quero atacar, é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco hoje. No final das contas, a gente cria o software para ele fazer sentido para o negócio, para gerar valor para o produto, para a empresa ganhar dinheiro, para inúmeras coisas, mas dificilmente a gente cria um software aleatoriamente para ele não fazer nada. Costuma ter um sentido para as coisas. O ponto, de fato, eu quero atacar hoje, a gente está falando especificamente de manutenibilidade. Antes de mais nada, antes de inicialmente apresentar apropriadamente o Urbs para vocês, eu queria fazer algumas perguntas, até um pouco provocativas, que vão fazer sentido na hora de eu explicar o porquê que a gente criou o Urbs, do jeito que a gente criou o Urbs e o que é o Urbs no final das contas. Você já se parou em um dia onde você precisasse dar manutenção em uma API, você está com uma API REST lá, suas controllers, e alguém te pede para dar manutenção, alterar uma regra de serviço, você consegue fazer uma alteração desse nível sem fazer alteração nenhuma na controller? Não precisa responder. Pensa, vai pensando, vai juntando essas perguntas na mente. O segundo ponto você consegue explicar as funcionalidades do seu software para outras pessoas, ou outras pessoas conseguirem entender a funcionalidade do seu software sem elas ficarem lendo o controller? Ou seja, chegou um desenvolvedor novo do seu lado, um QA, uma pessoa que vai dar manutenção naquele código com você. A pessoa consegue entender o que o software faz sem ela ter que ficar lendo as controllers e as APIs e endpoints, conversas super técnicas para você conseguir explicar o que o seu produto deveria fazer? Você consegue mostrar para o time de negócio, que não tem nada a ver com o time de engenharia, ou pouco a ver, né, para os PMs, para os POs, para os stakeholders, para os QAs,
o que o seu microserviço faz sem ter que gerar uma documentação separada, a gente perde muito tempo gerando documentação. E o pior, manter a documentação. Tudo isso a gente está falando de manutenibilidade ainda. Acontece com frequência. Você cria a primeira versão da documentação, passa para a pessoa, dá meia volta, faz manutenção no software, a documentação está desatualizada. E aí você fala, cria um débito técnico, já eu atualizo essa documentação. Semana que vem eu atualizo aquela documentação. Passou um mês, aquilo virou uma bola de neve e aquela documentação está totalmente desatualizada. Você consegue evoluir ou alterar as regras de negócio do seu microserviço sem pensar em framework. Ou seja, você consegue ir lá criar um endpoint novo sem pensar em Express, sem pensar em Web API, sem pensar em coisas específicas atreladas ao seu framework, qualquer que seja que você escolheu. Essa é bem capciosa. Se eu te falar hoje, vamos imaginar que você está rodando um microserviço com SQL Server, com Postgres, com MariaDB, com MySQL. Se eu te falar, troca para MongoDB e você tem 1 hora para fazer isso. O microserviço rolando, pau quebrando, tudo em produção. Você consegue fazer isso? Você consegue trocar de um banco para o outro em questão de horas e de uma modelagem totalmente diferente? Você consegue trocar o seu microserviço de REST para GraphQL ou de GraphQL para REST ou deixar ele híbrido em menos de um dia? Vamos supor que você tem um microserviço com 20 endpoints REST. Você consegue transformar ele para GraphQL, todos os endpoints, ou deixar híbrido se você quiser em menos de um dia? Vou falar uma coisa que pode provocar alguns, pode doer, mas provavelmente se você respondeu negativamente para essas questões, ou para alguma delas, provavelmente o seu código, a sua regra de negócio, o que importa no seu produto no final das contas, porque todo o código que a gente gera, não importa se aquilo não faz sentido para o produto. E provavelmente as suas regras de negócio estão no lugar errado. Ou seja, você está criando um forte acoplamento ali do seu mundo empresa, mundo produto, com o seu mundo código. As duas coisas, elas estão totalmente dependentes. E isso a gente sabe que não é legal. Quando a gente não consegue dar manutenção de produto, de software, sem ficar mexendo em coisas de infraestrutura. Curiosamente, eu tenho a solução. A gente criou o Urbs justamente porque a gente se questionava frequentemente com essas perguntas. O Urbs nasceu em 2019 num projeto muito específico, no começo da Vortex, mas não para a Vortex. Tanto é que o projeto é open source, outras empresas já utilizam, mas a ideia é que a gente fazia algumas questões, olhava para dentro, se fazia algumas questões, algumas perguntas, e a gente falava, a gente está amarrado em algumas coisas que está nos impedindo de ser ainda mais ágil, mais escalável. A gente cria software muito rápido, mas depois fica lento, porque a gente está preso na manutenibilidade daqueles softwares. E aí o filme disso a gente já viu. São os legados, aqueles softwares que ninguém quer dar manutenção, ninguém quer pôr a mão, vira aquele bicho de 7 cabeças. E por isso que a gente criou o Urbs, no final das contas, que foca num problema muito específico, mas a gente acredita que é o maior problema da engenharia de software moderna. Quando a gente fala de criação de produtos de fato, o maior problema é esse
buraco negro que a gente tem entre lançar um MVP, validar uma hipótese de negócio e ainda assim ter depois um produto pronto, forte e consistente para o lançamento de mercado. Então o Urbs é basicamente um grupo de bibliotecas JavaScript focadas na camada de negócio. Então quando a gente fala de DDD, Clean Architecture, coisas do tipo de focar no coração, no principal ponto do seu negócio, o Urbs vem justamente para atuar nessa ponta. E o objetivo é muito simples. Entregas mais rápidas, um software mais robusto e manter a velocidade de manutenção. Principalmente velocidade de manutenção. Se eu não estou preso com medo de mudar partes do meu software que está funcionando, porque de fato eu coloquei o que importa no lugar correto e toda a parte de infraestrutura, de banco de dados, de API, de REST, de GraphQL, se é Mongo, se é SQL, isso não importa. Lá o que importa é o seu usuário usando o seu produto. Ele não está nem azul que banco que você está usando. E isso deveria refletir no software, né? O software deveria se comportar dessa forma. E o Urbs justamente ele vem para ajudar o desenvolvedor a se preocupar com o que de fato a gente acredita que é o importante. Então, eu não quero explicar aqui, entrar numa vibe muito louca de explicar o que é o Clean Architecture, mas o que vocês precisam entender, o que faz muito sentido para vocês, é que um dos, não necessariamente cores, mas é uma grande inspiração arquitetural do Urbs, é justamente o conceito da Clean Architecture. E ela traz algumas premissas de se auto-explicar por que ela é assim. Ela fala que você tem algumas camadas, você tem as camadas de infraestrutura, são as camadas externas, qual é o banco, se a tela é mobile, se é um aplicativo, se é uma API, se é para um dispositivo IoT, ou seja, toda a camada externa. Depois eu tenho os adaptadores, né, que é o que faz ligar as regras de negócio com o mundo externo. E aí eu tenho o coração do meu software, que são as regras de negócios, a application e enterprise, que a gente chama aqui comumente de use cases e entidades. O Urbs está aqui, ó, no miolinho, no coração do software. Justamente porque a gente acredita que se você se importar com a parte que importa no final das contas, pelo menos no que a gente acredita, todo o resto é uma consequência daquilo que a gente está falando em relação a camadas externas, se aquilo vai ser um banco de dados, se vai ser um aplicativo, se vai ser um web, não importa. Aliás, não deveria importar. Uma maneira muito comum, né, que muita gente é condicionado a fazer e aprender, a gente aprende assim, na hora de criar uma API, criar um software, a gente nunca começa criando um caso de uso. A gente é meio que condicionado a pegar um boilerplate, pegar qualquer gerador assim, ou um Hello World, ou qualquer coisa que nos guie de começar numa controller. Vou criar uma controller de usuários que vai validar o usuário, ou uma controller que vai fazer qualquer coisa. Aí eu vou lá e crio a model para aquela controller fazer sentido. Aí eu vou lá e crio a parte de repositório que conecta no banco. E depois que está tudo conectado de ponta a ponta, eu vou me preocupar em escrever o que o software devia fazer na verdade. Isso não faz muito sentido para a gente no termo prático da coisa. Se eu estou falando que o que mais importa para mim são as regras de negócio, por que eu não começo a escrever o software a partir dela? Eu estou sendo até um pouco contraditório seguindo dessa forma. Então a gente acredita que a gente deveria começar, ou pelo menos poderia, né, começar com o que mais importa. Escreva seus use cases, escreva suas entidades e depois você se preocupa com as camadas externas. Ou melhor,
deixa que o Word se preocupe com essas camadas externas. Então a gente acredita que eu tenho que ficar escrevendo pouco código, que aqui a gente chama de código boilerplate, né? Mas eu não, de novo, reforço. Não, a ideia não é ficar escrevendo query com banco, é ficar preocupado se o endpoint REST do Express vai ser assim, se o Next.js tem a renderização assado. Eu não deveria ficar me preocupando com isso. Não que isso não seja importante, porque se isso não estiver funcionando, meu software não funciona. Mas não deveria estar gastando energia, principalmente de manutenção, nessa parte do software. Então, o que a gente fez, né? Qual que é a proposta do ecossistema do WordPress? A gente tem a premissa que você precisa codar apenas as suas regras de negócios, as suas entidades e mais nada. Toda a parte de infraestrutura, o WordPress vai cuidar para você. Então, a gente criou o que a gente chama de colas aqui, mas são bibliotecas, plugins, cada um chama de um nome, tá tudo bem, desde que todo mundo entenda o conceito, mas que são conectores, no final das contas, para a camada externa, para a camada de infraestrutura. E aí a gente criou o WordPress to GraphQL, o WordPress to REST, o WordPress to Kinex, o WordPress to Mongo, porque toda essa parte de metadados, de regras de negócio, está sendo exportada para parte que menos importa, que é a camada de infraestrutura. E tudo isso, por último, no final, é gerado em tempo de execução, que a gente chama on the fly, e acabou. Você codou use case, entidades, e você já tem o resto pronto, como você desejar. Legal, muito bom, PPT funciona tudo, mas deixa eu mostrar um pouquinho na prática como isso funciona. Eu quero explicar alguns conceitos iniciais para você pegar o fio da meada e depois eu já te explico como você sair com o microserviço pronto ainda nessa talk. Bom, show. Eu tenho aqui uma pequena aplicação bem limpa, ou seja, eu tenho aqui um arquivo, um index.js e um arquivo aqui que eu estou chamando de my use case, ou seja, é por onde eu vou começar a codar hoje. Primeira coisa que eu preciso fazer é instalar o WordPress. E a única coisa que eu vou fazer aqui é npm install WordPress. Espero que a internet funcione aqui normalmente. Estava funcionando. Deuses da live demo nos ajudem. Ou seja, instalei aqui, instalei o WordPress, beleza, pronto, acabou. Para começar, a gente tem snippets para o Visual Studio Code. Ou seja, eu posso criar um use case apenas digitando o C, tab, já tenho o meu use case pronto. Mas deixa eu explicar aqui um pouco para vocês o que é um use case. Um use case ele consiste basicamente de um nome, eu tenho um caso de uso, né, no final das contas, eu tenho um nome para esse use case, eu tenho aqui uma camada de autorização, ou seja, se você quiser utilizar parte de autorização de use case, o WordPress já traz aqui para você. Aqui ele traz um user is_admin aqui como exemplo, mas você pode configurar um método totalmente customizado de autorização, específico para aquele use case. Eu tenho um setupzinho aqui, que é uma parte de esqueleto do use case, onde eu faço um assign de injeção de dependência. Isso facilita muito na hora de você criar os seus testes unitários, os testes de componentes. E, por último, o mais importante, use case tem
o que a gente chama de steps, ou seja, são passos do caso de uso. Vamos imaginar que um caso de uso que cria o usuário. Ele tem que validar o usuário, validar a senha, validar o nome e inserir no banco. São 4 passos para a execução daquele use case e você consegue ter isso de maneira bem explícita no Urbs, porque a gente acredita que quanto mais metadados você gerar, mais rico vai ser na hora de você criar a sua camada de infraestrutura, você criar a sua camada de documentação, que já eu chego nela. Basicamente, eu já tenho aqui meu use case pronto. Aqui, a única coisa que eu vou precisar fazer é chamar esse use case. Eu posso, inclusive, antes de digitar aqui, eu vou trazer aqui uma informação legal por partes. O primeiro nível de documentação autogerada é a documentação a nível de use case. Se eu simplesmente chamar aqui, dar um console.log uc.doc, acho que é só assim, eu consigo já ter a documentação daquele meu use case. E vamos dar uma olhada aqui. Opa. Opa. Só dar um stringify aqui. Onde... Ok. Não precisava disso aqui. Deixa eu subir meu terminal. Eu já tenho aqui toda uma estrutura de documentação autogerada daquele use case. Ou seja, uma pessoa que dá um use case.doc, ele já consegue entender qual é o nome, quais são os steps, a descrição daquele step. E é bem legal, porque eu poderia gerar isso, salvar num arquivo de auditoria, poderia fazer isso ser gerado mais para frente com uma documentação mais rica, já a gente chega lá. Eu consigo já ter metadados sobre aquele meu use case, ou seja, sem necessariamente abrir o arquivo do use case, apenas tendo conhecimento eu sei que é um use case, a descrição e quais são os passos que ele tem, qual é o request ainda, que ele está esperando de entrada. Legal, vamos dar uma... Deixa eu comentar aqui. Para rodar um use case é simples, use case, aqui está a variável que eu declarei, .run, nada demais. E eu tenho um retorno aqui, eu vou inclusive pegar o retorno do use case e deixa eu rodar ele aqui para você. Então, isso, ok. Deixa eu dar uma useRet. Tô com problema hoje na declaração de variáveis. Deixa eu dar limpar minha tela aqui, eu não sei como que tá a projeção aqui. Oi? Não, exato. Deu erro. Ele está falando que não autorizado. Por quê? Porque lá no meu use case,
eu estou rodando uma função de autorização, que ele está perguntando se um usuário é admin, sim, e aí ele retorna ok ou erro. Eu posso comentar, putz, meu use case não tem camada de autorização. Tudo bem. E eu preciso dar um await aqui. Ou seja, ele me retornou um ok com valor em branco. Por quê? Eu estou retornando um ok aqui em branco. Mas para retornar é só dar o CTX, que é a variável de contexto do use case, hatch, colocar CityJS, São Paulo. Vamos lá. Eu tenho um resultado ok, e aí o valor é a variável que eu estou colocando dentro do meu contexto de retorno. Essa nem sabia. É isso. O ponto legal eu ainda consigo, vou debugar aqui, eu consigo trazer algumas outras informações que são bem legais, porque às vezes eu não quero pegar um retorno de use case. Às vezes o use case nem tem retorno. É só sim ou não, erro, true ou false, digamos assim, né? Eu ainda tenho algumas variáveis que eu posso pegar aqui, bem legal. Então eu tenho algumas funções que é isError ou isOk, ou seja, são variáveis que vão me retornar true ou false. Então eu posso aqui no meu debug isError false, ou seja, isOk true, ou seja, às vezes eu só quero validar se o use case deu certo, se deu errado, tá tudo certo. E é isso. Basicamente isso aqui é toda a infraestrutura que você precisa saber para trabalhar com Urbs por enquanto. Alguma dúvida? Alguma dúvida também de alguém online que queira fazer agora nesse momento para a gente não acumular muito? Não? Ok? Ok, beleza. Então, primeiro ponto. Vocês já passaram da lição número 1 com Urbs, talvez a mais difícil. Entender o que é um use case. Toda a parte de API, de REST, de banco, a gente tem duas maneiras de fazer. A primeira, eu trouxe aqui para vocês, para não perder muito tempo ficar escrevendo, mas tudo isso aqui está no GitHub, fique tranquilo. Um projeto, digamos assim, de microserviço. É uma API simples que salva itens numa lista. Um to-do list, basicamente. Então aqui eu tenho toda uma camada, uma parte de arquivo de environment, eu tenho um arquivo do Kinex, eu tenho um readme aqui, mas o que me importa no final das contas é o source. E qual é a parte que eu quero trazer? Então vamos começar continuando pelaquela parte que a gente veio falando dos use cases. Né? Eu tenho aqui alguns use cases, eu tenho algumas entidades. Então eu tenho vamos imaginar, né, um use case create list. Já ficou um pouquinho maior aqui, mas ainda assim nada diferente do que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui as minhas variáveis, eu tenho aqui minha dependência, que é a parte de repositório. Tenho o meu use case, chama create list, use case create list. Ele tem um request, ele recebe um nome, que é uma string. Ele tem um response, que é um to-do list, ou seja, é uma entidade, já eu abro ela. Tem o setup, tem o authorize e tem alguns steps. Então o primeiro para criar uma lista, eu checo se a lista é válida. E aí eu vou lá, dou um new na entidade, gero um valor randômico para o ID, pego
o nome. Se a lista for válida, se ela não for válida, por sinal, eu retorno um erro, isValid entity, falando que a lista é inválida, e isso retorna um isError true lá no retorno do use case. Se não, tudo ok, return ok. O return ok nada mais é do que um go forward, né? Siga em frente, e ele vai pegar um próximo passo. Eu salvo, e o próximo passo, de fato, se eu validei se a lista está ok, eu tenho que salvar essa lista. Eu só chamo o meu repositório, dou um insert, pronto. Use case básico de criação de uma lista. Valido se a lista se os parâmetros que o usuário me passou são válidos e chamo o banco para inserir. Até isso virar um endpoint numa API autodocumentada tem um mundo para frente. Mas com o Word você não precisa se preocupar muito com essa parte. E é o que eu quero trazer para vocês. Então eu criei meus use cases, eu criei minhas entidades, inclusive vou abrir a entidade do TodoList. É uma entidade, ela tem um ID do tipo ID, um nome um campo que é um campo do tipo string, tem até uma validação aqui falando que ela não pode ser nula e tem que ser no mínimo 3 caracteres. E ela tem uma lista de itens, ou seja, uma lista tem nome, ID e uma lista de itens. Tem umas funções aqui que eu retorno um exempt, um last position, coisas assim do tipo, mas nada exclusivamente ao funcionamento da entidade. Beleza. Agora vamos para a parte de infraestrutura. Eu só falei de use case aqui, não falei de... Cadê a API, né? Você está falando de API, API, eu não estou vendo nada ainda. Eu tenho aqui parte de repositório. Eu tenho, vamos lá, um repositório de listas, né? Então eu tenho que ter o CRUD, do Kinex, e a única coisa que eu criei foi instanciar o repositório. Já começa por aí. Todo aquele método de insert, delete, delete, read, toda aquela parte que o Kinex tem, que para quem é do mundo JavaScript deve conhecer bem o Kinex, que é uma espécie de ORM, né, de conectores para múltiplos bancos de dados, ele já vem com um arcabouço inteiro de funções para você conectar no banco de dados. Eu não precisei implementar nenhuma. O meu Herbs to Kinex, ele está fazendo tudo isso para mim. A única coisa que eu precisei falar, qual é a entidade que aquela tabela retorna, qual é o nome da tabela lá no banco, qual é o ID da tabela e a string de conexão. Ou seja, aquele método insert que eu mostrei para vocês, ele já está todo encapsulado dentro do Herbs, eu não precisei escrever absolutamente nada. Já começa por aí. Então, matamos a parte do banco de dados. Ou seja, consegui fazer uma conexão CRUD full no banco de dados, sem implementar nenhuma função específica de banco de dados. Vamos agora na API. Eu tenho a API, vamos começar com a REST. Então, toda a minha API REST, ela está aqui nas rotas, né? Eu tenho que falar qual é o get, post, put, delete. Eu tenho que montar a minha lista de rotas, né? A única coisa que eu vou fazer é colocar quais são os meus use cases, ou seja, eu estou falando que os meus use cases de get, né, são os meus finds, então get all, get by ID, coisas assim do tipo, são operações de read. E aí eu coloco qual é o use case. O meu post está aqui, meu put está aqui, meu delete está aqui. Eu ainda tenho a minha lista de use cases, que eu basicamente apenas mapeei qual é qual. Eu só precisei falar, esse use case, create list é um post. Esse use case, get list é um get. Esse use case, update, delete é tal operação REST.
Pronto. Acabou. Eu tenho todo o meu mapeamento de todos os meus endpoints criados via REST no use case. Quantas controllers eu tenho aqui? 0. Não criei controller. Eu não precisei ficar criando uma controller para cada endpoint, para cada entidade. Eu não precisei fazer nada disso. Só quem ficou o dia inteiro assim criando controllers que eram vários arquivos que tinha um método dentro e aquele software gigante cheio de arquivos que só faziam coisas que não tinha nada a ver com o seu negócio. Sabe o que eu estou falando? Agora vamos lá para GraphQL. GraphQL que é famoso, né, por ser uma camada custosa de fazer setup. Você tem que gerar os types, as queries, quais vão ser as mutations, né? Você tem que gerar todo o seu esquema. Você vai ser via Apollo, você vai ser via Apollo Express. Então toda essa parte de setup do GraphQL, vamos ver agora como a gente faz. Eu tenho meus arquivos de mutation, ou seja, a única coisa que eu fiz foi mapear quais são os use cases de mutation. Eu tenho minhas queries. Eu tenho os meus types, que ele puxou de todas as entidades. E aqui eu tenho um arquivo index, que eu só estou definindo os esquemas e os resolvers. Ainda, né? Nossa, Jonathan, muito legal, o Urbs é da hora pra caramba, você não precisou escrever nada. Mas e quando eu tenho alguma coisa customizada? E se eu tenho alguma aplicação que já roda, que não é com o Urbs, como que eu começo com o Urbs sem necessariamente criar algo do zero? Tudo bem. Você pode ter os seus resolvers, né, suas mutations, totalmente customizadas. Então, essa aqui é um exemplo de uma mutation totalmente customizada. Você só importa ela aqui, ó, dá um push e tá tudo bem. No array ele monta todos os seus esquemas de mutation. Ou seja, criei todo o meu esquema de GraphQL, as minhas models de GraphQL, né, todos os meus types, e eu não precisei escrever nenhum type de nada, não precisei escrever nenhuma query, nenhuma mutation. E não o mais importante, mas talvez a cereja do bolo é na hora que eu rodo isso. Eu tenho um microserviço rodando com endpoints REST, ele lista todos os meus endpoints, e eu ainda tenho um microserviço rodando GraphQL em cima dos mesmos use cases, ou seja, os endpoints levam para o mesmo lugar e eu não precisei escrever nenhum. Parte legal, eu falei bastante de documentação, né? Isso aqui é o Urbs Shelf. A gente se inspirou muito em alguns formatos de documentação que a gente via, mas as documentações eram muito técnicas. Ou era muito técnica, ou você tinha que pegar um Word ou um Notion, ou alguma coisa, e escrever na mão aquilo lá. E a gente acha, inclusive, um absurdo fazer isso. Então, primeiro, eu tenho toda a parte de renderização do README aqui lá do meu microserviço. E aqui eu tenho os meus use cases. Ou seja, eu mostrei para vocês o create list, né? Tá aqui, ó. Uma pessoa de negócio consegue entender exatamente o que o seu use case faz. O nome dele é create list, esses são os passos, isso aqui é o que ele espera, isso aqui é o que ele retorna. Ah, Jonathan, putz, precisei mexer no use case, ele alterou, sei lá, um nome. Sei lá, o nome do último step não é save the list, envia a lista para o banco.
tá aqui. A sua documentação está atualizada, você não precisou abrir nenhum arquivo externo para atualizar aquela documentação. O código para o desenvolvedor ainda faz sentido, ou seja, você atualizou no seu código e teve a sua documentação autogerada. Isso é muito, muito rico. Só quem sofre com manutenção de documentações de negócio sabe o peso que isso tem, de você não se preocupar em atualizar a documentação, porque ela sempre vai estar na última versão do seu código. Se a documentação estiver errada, é porque o seu código está errado. E aí você tem que se questionar se você está sendo um bom programador, na verdade. Então, isso é muito legal. Nossa, Jonathan, legal. Não criou banco, não criou API. Tem como ficar mais fácil ainda? Claro que tem, né? A gente tem a CLI, né? Então, temos uma CLI bem bacana, né? E deixa eu, inclusive, instanciá-la aqui. É só digitar herbs e dar um welcome to your herb CLI. Deixa eu limpar aqui para vocês verem melhor. Herbs new. Ele vai perguntar o nome do projeto, qual é a descrição do projeto, qual é o nome do autor, qual é a licença que você quer utilizar, MIT, GNU, BSD. E ele pergunta, você quer gerar uma camada GraphQL? Sim. Você quer gerar uma camada REST? Sim. Qual banco de dados você quer utilizar? Postgres, Mongo, SQL Server, MySQL? Sei lá, quero Postgres. Você quer iniciar isso como um repositório Git? Também quero, porque eu vou subir no Git depois. Você quer rodar agora? Quero. Então ele vai dar um npm install. E aí, 80% do tráfego da internet é por conta de npm, todo mundo sabe, né? Estou baixando metade da internet aqui agora. Pronto. Eu já tenho todo um microserviço. Inclusive, deixa eu abrir aqui agora. Dentro dessa pasta, que aí vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. É a mesma aqui, tá, gente? Você tem o mesmo microserviço que eu acabei de mostrar para vocês 2 minutos atrás. A minha camada de API, GraphQL, REST, porque eu quis as duas. O meu arquivo server.js. E aqui eu posso, basicamente, a única coisa que eu tenho que configurar é a minha string de conexão do Postgres, inclusive, está escrito Postgres, porque eu escolhi Postgres. Acho que a única coisa que eu tenho que trocar aqui é a senha. E dar um npm start. Pronto. Eu tenho aqui todo... Deixa eu ver se o Apollo está rodando. Eu tenho toda uma parte aqui rodando. Tem create user. Estou criando usuários. Posso criar aqui City.js. Isso é bem bacana. Eu posso analisar o esquema, ou seja, eu tenho find a user, find all users. A CLI ela traz um CRUD de usuários por padrão, tá? Então eu tenho as minhas queries, as minhas mutations, create user, delete user, update user. Tenho os meus objetos, escalares e por aí vai. Lembrando, eu estou usando GraphQL. Se eu chamar via REST /user, olha lá, acabei de inserir City.js,
inserir via GraphQL, consumir via REST, não importa, o use case é o mesmo, a regra de negócio ela está preservada, e eu consigo fazer isso com uma facilidade gigantesca. Ou seja, já tem um microserviço pronto para deploy aqui, todo documentado, só precisa basicamente configurar qual vai ser a esteira de deploy, e em breve, logo a gente adiciona na CLI aí, tem no roadmap serverless, colocar já as imagens Dockers autogeradas e tudo que vai facilitar a criação de um microserviço pronto para produção. E de novo, se você precisar dar manutenção de fato, é para criar uma feature nova, que você não precisa criar o endpoint dela, você só cria o use case e mapeia se você quer ele REST ou GraphQL e tá tudo certo. No final das contas, você investe força onde tem que investir. Tem uma feature bem bacana ainda, que está aqui escondidinha. Na CLI, assim como tem o usecase.doc, a gente tem o usecase.audit. Depois que ele roda, você ainda tem toda uma parte de auditoria de use case que acabou de rodar. Isso vem num objeto, você pode salvar num banco, salvar num arquivo de texto, salvar onde você quiser. Então tem o type, a description, se você tem um transaction ID que é gerado, único, se ele foi autorizado, qual foi o retorno dele, qual foi os steps que ele executou, quanto tempo cada step levou para terminar e qual foi o tempo que o use case levou para rodar no todo. Isso está ainda na granularidade de nanosegundos. Você consegue saber quantos nanosegundos o seu use case levou e quanto cada tempo, cada step levou para rodar. Isso é muito, muito rico para fazer troubleshooting em produção. Meu microserviço está lento. Lento onde? Né? Temos algumas pessoas rindo aqui, que já sofreu com um use case lento em produção ou um pedaço do use case lento em produção. E ter auditoria disso, você sabe exatamente qual é o use case lento e qual é o step específico da lentidão daquele use case. Então, é um pouco disso. Pessoal, eu prometi que eu ia ser breve. Toda a parte do URBS, toda a história do URBS, ela nasceu justamente de uma maneira altruísta, mas também um pouco egoísta, que era resolver um problema de uma fintech que estava crescendo, que ainda está crescendo, que tinha poucos devs e muita coisa para fazer. E isso é a realidade da maioria de 99,99% das startups. Você tem uma startup que não tem muita coisa para fazer, alguma coisa tá de errado. E que você tem poucas pessoas para fazer, inclusive. Então a gente criou o URBS em 2019, lançou open source para toda a comunidade em 2020, né? E eu acho que isso é a parte mais importante de eu estar aqui hoje, né? Justamente porque eu estou explicando o URBS. Não é justamente para explicar o case da Vortex ou coisa assim do tipo. É justamente para convidar você a fazer um software com uma manutenibilidade melhor. Hoje o URBS é utilizado mais ou menos em 20 microserviços que transitam alguns milhões de reais por dia. Ou seja, ainda para quem fala que JavaScript não é muito bom com dinheiro, né, com valores altos numéricos, a gente ainda, além de ser número, o número ainda é dinheiro e é um dinheiro que não é nosso. Então esse é o nível de confiança que a gente tem com o URBS. Roda em produção, transacionando alguns milhões de reais todos os dias. Então, ele foi feito para durar, né? A gente precisa de ferramenta no mercado. Hoje a gente tem uma deficiência no mercado muito grande de ferramentas
que a gente tem os dois extremos. Parece que a ferramenta ou ela é muito, muito simples, ou ela é uma solução super bigger, hiper enterprise que custa tantos milhões de reais, né? Então a gente precisa de mais ferramentas que nos ajudem a alcançar um estágio pós-MVP, pós-validação de negócio e ainda continue no jogo, né? Você não precisa, lancei o MVP, pronto, agora tem que reescrever tudo de novo, porque o MVP já não faz mais sentido. Então, primeiro, muito, muito obrigado. Aqui tem um QR Code para o site da Vortex, para as vagas que a gente tem. O Urbs se encontra dentro do site urbs.org, vou passar ali para mostrar para vocês. Estamos no Twitter, @urbs.js. Aqui está meio difícil de ler. Deixa eu mostrar aqui o site do Urbs. O site do Urbs é um site simples, mas tem toda a parte de documentação que você precisa, tanto para entender o que o Urbs faz, sobre o que ele é, e também uma introdução, entender a fundo, né, como que a gente tem uma documentação que ela é simples, mas ao mesmo tempo traz a profundidade para explicar o que é o Urbs, qual é a motivação, o ecossistema, explicar como você pode contribuir, explica o que é um use case no detalhe, a validação, como que funcionam as bibliotecas, como que utiliza cada uma. Temos aqui o repositório Todolist no Urbs, está aqui no GitHub, ele inclusive é um template, você pode copiar, dar o fork e sair para produção ainda hoje. No mais, pessoal, muito, muito obrigado, principalmente você que está aí de casa e para você que vai ver esse vídeo mais para frente. Muito obrigado pelo espaço do evento também. É bom estar de volta, ver gente. Mesmo que de pouquinho em pouquinho a gente vai se reconectando. Acho que o ser humano foi feito para conversar, para falar, para se interagir. E eu estou muito feliz de estar fazendo isso aqui hoje. Obrigado de coração. Valeu, pessoal. Bem, muito obrigado, Jonathan. Queria saber se alguém aqui tem perguntas sobre o Word, sobre como é feito o desenvolvido. Bem, vocês já conheciam o Urbs? Tá na porta do lado. Bem, muito bom. E, bem, eu queria te perguntar como a gente pode fazer para contribuir com esse projeto. Bom, pergunta bem importante, porque hoje a gente está com backlog de 1 milhão de coisas que a gente gostaria de fazer e a gente acredita que só com a comunidade open source a gente vai conseguir de fato, né? Só com a comunidade botando a mão na massa. Falei um pouco de coisas que a gente gostaria de evoluir o Urbs, inclusive. Primeiro, tem várias maneiras. A primeira é muito difícil, nunca contribuir com um core de um projeto. Não tem problema, pode começar com criação de testes, documentação, tradução. Gente, o mundo a beleza de ser open source é justamente isso. Você contribui no que você quer e no que você pode. Primeiro, você pode ou entrar no nosso site, tem uma parte lá na documentação exclusiva de How to Contribute. Então lá ele vai te explicar como que você forca o projeto, como que você inicializa, qual é o padrão de mensagens de commit que a gente utiliza. Dentro de cada repositório do Urbs específico ainda tem uma seção específica de como você contribui. E no pior dos últimos casos, mas nem em últimos casos assim, a gente tem um Discord, tá lá todo mundo, mas esse Discord não é só como contribuir, e sim com perguntas, dúvidas, bugs. Eu tô com pau aqui. Todo mundo que contribui, ou que não necessariamente só contribui, mas todo mundo que interage com o Urbs, ou aquela comunidade que a gente criou, tá no Discord. Manda suas dúvidas, perguntas. Alguém uma hora vai lá responder. Se quiser contribuir, o pessoal te ajuda a contribuir por lá também. É isso. Não, muito bom, muito bom.